estou. Não é assim mesmo. É assim mesmo. Ora, se tudo estiver a correr bem, como de costume, já estaremos ao vivo. Hoje chama a atenção para um detalhe técnico. A ligação com o convidado é uma ligação Zoom. E a internet não é das melhores, portanto é passível de alguns cortes. Vamos tentar conduzir a conversa com calma para que seja perceptível para quem estiver a ouvir. E antes de passar a apresentar o meu convidado e dar início à conversa, já sabem, como é habitual, vou passar aquilo que é o genérico do Admir Livre Podcast. Admir Livre Podcast. Ora, muito boa noite, João Vieira. Muito bem-vindo ao Admir Livre Podcast. É um prazer tê-lo aqui como convidado. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite para si, boa noite a todos e todas que nos ouvem. Para mim também é uma honra que me tenha convidado para falar deste tema que para mim é tão importante, pois a ele tenho dedicado os últimos 25 anos da minha vida. Porque eu nunca me conformei aqui na Extremadura com o desaparecimento do cultivo do trigo e, pior ainda, o desaparecimento das nossas variedades e a erosão do nosso património genético. E então eu assumi para comigo mesmo o compromisso de resistir a esta situação e tenho conseguido já alguns resultados. Muito bem, e é disso que falaremos hoje, até porque a produção dos cereais em Portugal está na ordem do dia, agora com mais uma crise que se apresenta, mas antes de mais vou passar a apresentá-lo mais condignamente, se me permite dizer assim. Ora, é João Vieira, é membro da direção da Confederação Nacional de Agricultura, é agricultor, foi representante da Confederação Nacional de Agricultura em Bruxelas, membro do executivo da Coordenadora Agrícola Europeia, que por sua vez é afiliada na Via Campesina Internacional. Mais uma vez bem-vindo, e queria começar por ler aqui um excerto de um texto que é seu para começarmos esta conversa. E diz assim: apesar de tudo o que mudou na vida das pessoas desde há um século, a necessidade de utilizar cereais não se alterou nem vai alterar, quer seja na alimentação humana diretamente ou na alimentação animal. Esta é uma questão estratégica à qual deve ser dada toda a atenção. Ora, num país que importa 90% dos cereais que consome e que os dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que a área de cultivo de cereais em 2022 foi a menor nos últimos 100 anos, esta atenção tem sido dada? Vamos lá ver. Isto tem a ver, para já, com, primeiro, para a pequena e média produção de cereais, que é nessa que eu estou inserido, o desaparecimento da EPAC pôs em causa a produção de cereais
por este tipo de agricultores, porque eles ficaram, no momento da colheita, sem o local apropriado para depositarem os cereais. É evidente que a sua dimensão não permitia negociar com a indústria a colocação desses cereais. Portanto, o desaparecimento da EPAC condicionou a existência destas produções. Na ausência da EPAC, o abandono seguiu-se. Como as terras ficaram disponíveis e sem possibilidade de produzir cereal, porque não havia garantia de preço nem de armazenamento, os meus colegas agricultores decidiram ocupar a terra com outras culturas e abandonaram o trigo. Quando eu comecei a defender o trigo aqui na velha Extremadura, que basicamente é o distrito de Lisboa, diziam-me que eu era louco porque isso não me interessa a ninguém. E eu respondia, se vocês todos os dias comem pão, como é que não interessa produzir trigo? Isto para levar a que as pessoas pensem na trágica dependência em que nós estamos. Eu consegui, entretanto, motivar alguns colegas para começarem a produzir, mas numa outra vertente, a vertente dos trigos antigos ou ancestrais. Porque se esta pequena e média agricultura terá de produzir cereais, sim, mas cereais com valor acrescentado, de preferência local e circuito curto, para proporcionar essa valorização, porque ninguém poderá produzir aqui trigo ao preço mundial, que é um preço definido na Bolsa de Chicago ou na Wall Street, cujo preço não compensa ou não cobre os custos de produção em Portugal. Logo, sem preço, sem ajudas, segue-se o abandono, que é a situação com a qual estamos confrontados. Eu, refletindo sobre esta questão e com tudo o que aprendi nas minhas andanças pelo mundo, vi que era possível recuperar este setor, mas de outra forma. Não no quadro do produtivismo e da concorrência internacional, porque aí não temos a mínima hipótese. Mas visto que o pão é um produto que se consome localmente, podemos, em todas as aldeias, em todos os sítios como pão, podemos, portanto, produzir o trigo aqui e logo ao lado transformá-lo em pão. Significa que fugimos aos critérios da globalização e do livre mercado, porque aí não temos espaço. O nosso mercado é um mercado de circuito curto. Ir ao encontro das pessoas que sabem já o que não querem e estão à procura de produtos autênticos e de qualidade. Esse é o nosso caminho e o nosso foco. E assim sendo, é possível obter um preço remunerador ao qual o próprio consumidor reconhece o valor através da componente nutricional e terapêutica. É aqui que se situa o valor. No mercado internacional, este critério não se encontra porque ninguém está preocupado nem com nutrição, nem com valores terapêuticos. Isto tem que ser um sistema muito próprio, como eu disse, em circuito curto e local. Por aí é possível. Mas isso implica um bocado ir, no fundo, contra a corrente. Como é que se estende uma rede capaz de inverter a tendência da dependência com pequenos circuitos?
Esta é a minha dúvida. Porque hoje em dia... Exatamente, mas repare, ter alguma coisa é muito diferente de não ter nada. Eu não tenho com isto a pretensão de ir-me resolver o problema global dos cereais em Portugal. Mas se nós, em vez de estarmos dependentes a 96%, se estivermos dependentes só a 50%, já não é nada mau. É a isso que eu me refiro. Muito bem. E o João adiantou-se e respondeu-me aqui a uma série de questões. No entanto, referiu a PAC, e eu, para quem possa não saber, a EPAC, para quem possa não saber, a EPAC era a Empresa Pública de Abastecimento de Cereais. E nos dias de cereais... e nos dias de hoje, com a lógica do mercado livre, as práticas dessa altura de controle de preços, de tarifas, acha, na sua ótica, isto seria possível de recuperar ou éramos automaticamente crucificados? Porque a questão da competitividade continua-se a colocar, ainda que se consiga produzir um trigo de valor acrescentado, ele depois acaba por não ser para todas as bolsas, ou pelo menos para as bolsas dos portugueses que menos rendimentos oferem, e portanto teria de haver aqui uma forma de democratizar o acesso a este produto. Essa questão é importante. Repare, procurem saber quanto dinheiro público é pago sem obrigação de produzir. E então aí encontrarão a resposta. Com esse dinheiro público que é pago sem obrigação de produzir, esse dinheiro público pode ser utilizado para produzir qualidade, para as pessoas então terem acesso a um pão de qualidade. De qualquer maneira, o dinheiro público está a ser gasto através de subsídios ou ajudas sem obrigação de produzir. Estes subsídios ou ajudas são pagos no quadro da mundialização em 1992, em que foi decidido uma barbaridade que é o desligamento das ajudas da produção. Isto é, num momento em que por isso é que eu sou contra a entrada da agricultura para a Organização Mundial de Comércio, porque a agricultura não é comércio, é agricultura com a sua especificidade. Nessa altura, porque é que se passou nos negociadores à volta da mesa esta teoria de desligar as ajudas da produção? Porque os grandes países produtores agrícolas a nível mundial contestaram as ajudas europeias aos agricultores, porque diziam eles, isso é distorção de concorrência. A União Europeia, ou a CEE, pouco importa, a estrutura, o que é que fez? Desliga as ajudas para justificar que já não havia ajudas aos cereais. Bom, mas as ajudas continuaram sem obrigação de produzir. Então, se esse dinheiro público está a ser gasto na mesma, sob a forma de ajudas, então que se dê para produzir para as nossas necessidades. Muito bem. Já agora falou em circuitos curtos. Mas temos aqui, há uma questão no circuito, na cadeia, desde do prado até à prateleira do supermercado, há uma etapa que é a moagem. Há uma etapa que é a moagem. E as moagens hoje em dia são todas industriais. Como é que isto se organizaria para as produções de pequena escala? Esta teoria agora... A CEE ou a União Europeia vai reconhecendo os erros que tem cometido em política agrícola. E então, de vez em quando, vai emendando a conversa. Depois de ter
obrigado praticamente ao produtivismo sem limites, agora está a ver que por este caminho as coisas se vão complicar. E então fala em transições verdes, do prato, essas teorias todas para agradar a uma opinião pública que começa a questionar-se sobre o rumo que as coisas estão a tomar. Então, quando eu falo nesta produção baseada na pequena e média produção, sem ir à procura da intensificação, podemos naturalmente chegar aí através de pequenas moagens, sem entrar nos grandes circuitos industriais, porque aí nós não podemos ir para esse caminho, porque não temos a tal dimensão adequada, mas podemos, com a nossa dimensão, produzir localmente, fazer a moagem com moinhos que eu chamo de trazer por casa. Eu até penso que as pessoas podem ter o seu moinho em casa, moer o trigo, fazer a farinha e o pão. E essa é uma das vertentes que eu proponho aos meus colegas da tribo do Barbela, porque nós consideramos a tribo do Barbela, isto não é nenhuma organização de facto, é um grupo de amigos dos trigos antigos, entre os quais situamos como topo da gama o trigo Barbela. Sim, eu depois vou-lhe perguntar. E então podemos fazer chegar o pão de qualidade a todas as pessoas que queiram fazer o seu pãozinho em casa. Tem um moinho na cozinha, como se fosse um robô de cozinha, o trigo com denominação de origem. Chegar-lhe à casa, eles fazem a sua farinha. Este é o caminho que eu proponho para as pequenas e médias produções de cereais. No meu caso, eu já faço isto, e é por isso que eu, quando falo com conhecimento de causa. Eu estou a... Bom, e agora tivemos aqui uma queda, e esta eu sei porque é que foi. O nosso convidado estava via Zoom, e o Zoom tem aquela coisa que é um limite de 40 minutos, e eu vou fazer novamente a chamada Zoom, e portanto peço que quem possa ter estado a assistir que tenha um pouco de paciência, que eu vou recuperar aqui o meu convidado. É só um segundo para fazer aqui a ligação. Estas coisas, por acaso, isto eu estou aqui vou enchendo aqui uns chouricinhos, e quero dizer que esta aplicação do Zoom apanhou-me agora um pouco desprevenido, porque antes, quando era apenas uma chamada, quando envolvia só uma pessoa, não tinha o limite de 40 minutos, e isto foi assim um pouco surpresa. Só um bocadinho. Eu vou ter que fazer aqui uma chamada telefónica. Estou sim.
Sim, a chamada Zoom caiu, mas portanto eu vou solicitar que solicite o seu apoio técnico para desculpe. Ok, pode só repetir muito por alto o mail que me disse há pouco, o nome. O endereço de e-mail que me disse há pouco. Sandra Ribe Vieira, não é? Então eu vou enviar novo convite e já está. Já enviei. Pode aceitar. Isto tem a ver com o limite do Zoom de 40 minutos. Portanto, nós ainda estamos em direto. Eu estou aqui em direto. Estou aqui a encher chouriços. E estou à vossa espera. Até já. Com licença. Então. Até já. E pronto, e os diretos têm destas coisas, não é? Aproveito para dizer que estão mais podcasts na Forja. Tive aqui alguns momentos de pausa forçada pelo motivo de que não consegui. O podcast envolve basicamente três fases de produção, que é a primeira é os contactos, depois é o estudo e depois é efetivamente o direto. E a fase dos contactos nem sempre é fácil agilizar as agendas e por isso tivemos esse momento de pausa. E o que é que isto interessa? Nada, vamos voltar ao tema dos cereais, porque já tenho aqui o meu convidado de novo de volta. Está-me a ouvir, João? Bom, agora já está tudo como estava antes. Sim. Sim. Estou a ouvi-lo. Portanto, ok. Eu também o ouço. Muito bem. Então, estávamos a falar... Falou no trigo barbela. E eu pergunto-lhe o que é o trigo barbela. Bem, vamos lá ver. O trigo barbela é uma variedade antiga que está há vários séculos em Portugal. É um trigo com origem no Crescente Fértil. O Crescente Fértil, para quem não sabe, é aquela região da Síria, do Iraque e do Irão. Berço da maior parte dos trigos. O barbela chegou a Portugal, trazido por árabes ou judeus, não sei bem. O que é certo é que ele deu-se por cá bem. É um trigo com uma grande capacidade de resistência à adversidade e que produz muito bem em solos menos férteis. É por isso que eu o tenho acarinhado particularmente. Muito bem. E, portanto, vou assumir que o senhor João Vieira produz trigo barbela. Eu tenho vários trigos antigos, aos quais eu chamo os meus trigos de estimação. O barbela é o meu topo de gama, por essa razão mesmo que eu acabei de citar, porque resiste em solos onde os outros não resistem. Porquê é que esses trigos, na sua opinião, foram abandonados, se eles possuem essas vantagens? Não interessam à indústria. É muito simples, porque têm um baixo teor de glúten. Mas não interessam do ponto de vista, quer dizer, de produção de peso por hectare? Ou... Vamos lá ver. Vamos lá ver. Para já é um trigo que produz menos do que os trigos modernos. Vamos lá aqui entendermos sobre uma questão. Paradigma. Trigos modernos e trigos antigos. Os trigos modernos são trigos ditos de linha pura. São trigos que sofreram uma modificação, ou seja, uma nanificação, e mantêm estas características que lhes foram conferidas. O trigo barbela e os outros trigos antigos são trigos que fazem a sua própria evolução, são chamados trigos população. São trigos população porque podem evoluir, a própria planta vai evoluindo conforme o clima, a terra onde cresce, a planta adapta-se ao meio. Os trigos modernos são basicamente
todos trigos anões. As farinhas e o pão que hoje e derivados de trigo que são hoje consumidos massivamente são todos de trigos anões. Porquê? Porque são trigos altamente produtivos, são trigos sobre os quais se pode despejar o nitrato que se entender que não acama. Nós não podemos pôr ou não devemos pôr nitrato num trigo antigo, porque se ele já é alto, ficará ainda mais alto. E já agora, se quiserem, a explicação completa, tudo isto começou a seguir à Primeira Guerra Mundial. Isto também tem aqui uma história militar pelo meio. Muito bem. Eu queria-lhe só perguntar relativamente, falou na nanificação dos trigos modernos. Portanto, isso significa que eles apenas são mais baixos na palha, porque no grão são bastante produtivos, é isso? Isto para um leigo que não entra. O objetivo, aqui temos a ver com a industrialização da produção em toda a linha. E esses trigos foram estudados, particularmente aquele botânico inglês Gregor Mendel, que deu lugar a várias progenituras loucas, desde que ele começou a inventar as modificações das plantas, o assunto não parou até hoje, até que chegamos aos organismos geneticamente modificados. Ora bem, os trigos são anões por conveniências de industrialização da produção e sempre com aquela desculpa do combate à fome. Produzir mais para combater a fome. Mas isto trouxe um problema do meu ponto de vista. É a maldição do excesso de glúten. Muito bem. Mas, claro, esses trigos convêm aos ativistas. Eu não estou nessa linha. Vamos lá ver. Um trigo barbela produz metade por hectare desses trigos. Logo não serve os objetivos da intensificação. Mas produz muito mais, é muito mais rico do ponto de vista nutricional e terapêutico. Sobre os outros trigos não podemos falar da mesma forma. E posso-lhe perguntar em que base é que faz a afirmação sobre as vantagens nutricionais do trigo? Como eu dizia antes do corte, eu faço da semente ao pão. Eu sou eu produzo para autossuficiente, portanto, tenho a semente, semeio, transformo, isto é, faço a farinha em casa e daí o meu pão. Eu sei do que estou a falar por experiência própria. Muito bem. Mas a minha pergunta era se o trigo tinha sido sujeito a algum teste laboratorial, para determinar o seu valor nutritivo. Vamos lá ver. Eu sei... eu sei que se põe essa questão, que é a evidência científica. Ora bem, eu vou pela evidência dos factos, porque eu não tenho um microscópio para analisar essas questões da ciência. Portanto, é provável que venha ainda a acontecer uma análise científica para essa questão, mas ainda lá não chegamos. Eu vou simplesmente pela minha experiência. Eu, em determinada altura, também comia o pão industrial, até que cheguei à conclusão que eu estava a deitar fora um privilégio, que era semear o trigo e transformá-lo em pão. E a partir daí eu fiquei com a experiência em termos nutricionais. E eu aqui cito Buda. Cito Buda, que dizia assim: não acreditem no que eu digo, confirmem. E então, qual é a minha experiência? Quando eu como este pão de manhã, até ao meio-dia eu não preciso de comer mais nada. E eu trabalho no campo. Aquele pão que eu comi de manhã chega-me. Quando eu comia o outro pão de outros trigos, pois não era assim. Aí, 11 horas da manhã, já precisava de comer mais alguma coisa. Muito bem. Então, cada um
Face à sua experiência, experimenta então a comer um pão de trigo antigo, neste caso do Barbela, porque há outros trigos antigos, enfim, que devem ser também preservados e acarinhados, mas eu falo deste por razões agronómicas, ecológicas e nutricionais. Muito bem. Ecológicas porque Sim, ecológica porque eu não preciso de pôr herbicida para matar a erva. O trigo, por ser alto, asfixia a erva e resolve-me o problema das ervas ditas daninhas. muito bem, isso de facto é uma vantagem. Outra coisa que referiu há pouco é que não colocava nitratos no seu trigo. E isso acaba também, apesar do trigo também ter referido que o trigo produzia metade do que os trigos modernos, mas se não tem que colocar nitratos são adubos, para quem estiver menos familiarizado. Eu costumo dizer, bom, as contas foram mal feitas ou ainda não foram feitas. Porque, na verdade, os colegas estão na intensificação, contam o volume obtido por hectare, as toneladas. Eu não vou por aí. Não vou por aí. Eu conto o valor do trigo enquanto alimento. Os modernos podem produzir 3, 4 toneladas, aquele pode ir às 2, mas estas 2 valem mais do ponto de vista alimentar e nutricional do que as outras 3 ou 4. Com a vantagem de que se não coloca nitratos... Não põe nitrato porque, se puser nitrato fica a perder. Gasto o dinheiro no nitrato, contamina os lençóis freáticos, por isso é que eu falo nos aspectos ecológicos também. E naturalmente o trigo fica demasiado vigoroso, com a chuva e o vento deita-se e então passa a produzir menos, quando afinal o nitrato se põe para produzir mais. É o termo que utilizou há pouco, o acamar, não é? Quando o tigre... Nós chamamos aqui acamar. Com o peso, por exemplo, nestas chuvas, como aconteceu este ano, com estas chuvas de abril e o vento, este trigo já tem a espiga, como a palha é alta, o peso da água na espiga e o vento faz com que ele se deite ou acame. Há pouco falávamos da EPAC e eu sei que ao tocar neste assunto, é um assunto que neste momento vai contra a corrente, mas cá vai. O João é defensor de alguma detenção, de controlo estatal da produção de cereais, ou pelo menos do envolvimento do Estado no modelo que se assemelhava à EPAC, ou terei interpretado mal as suas ideias? Para mim a EPAC era o modelo ideal, porque a EPAC, na EPAC cabiam todos, os maiores e os mais pequenos. Agora, tendo que a colocação do cereal tem de se fazer com a indústria vai escolher os maiores por razões logísticas e de quantidade. Sabemos como é que isso funciona. Agora, também sabemos que a EPAC foi extinta ou desmantelada porque havia aqui objetivos políticos nisto tudo, que era ir abandonando a produção nacional e dando lugar às importações, segundo aquela teoria neoliberal que é mais barato importar do que produzir. Agora, quanto é que nos custa não produzir? Estou à espera que me façam estas contas. Claro, e até porque agora entramos de repente numa fase em que ninguém esperava, ninguém contava, e é onde se torna mais evidente o problema da não produção neste setor. Concretamente no setor dos cereais, e como foi um número que referi no início da emissão, que Portugal neste momento importa 90% dos cereais que consome e atingiu o recorde de 100 anos na área mais pequena, na dimensão mais pequena do cultivo dos cereais. Porque é normal, porque entretanto, como o setor foi praticamente votado ao ONU, as terras foram ocupadas com outros cultivos.
E acha que, por exemplo, através da união de pequenos agricultores, estes não conseguem, de certa forma, uma vez que a escala é um problema para entrar no mercado, acha que através da união de pequenos, vários pequenos podem constituir um grande e colocar este trigo que referiu no mercado? Vamos lá ver, os cereais, a parte mais fácil nos cereais é semear. A partir daí é tudo complexo. Os cereais são uma logística complexa. Então, era preciso. Tudo isso é possível. A união, a cooperação, tudo isso é possível. O problema é pôr as ideias em prática. Aí as coisas já são muito mais complicadas. É por isso que eu, nesta parte, um bocado romântica, como me disse um dia o comissário Fischler, Verdade. Esta parte romântica, é possível nós contrariarmos este processo através do que eu disse no início, pequenas produções, para as pequenas produções, circuito curto, local, transformação pelas próprias pessoas em casa, sem passar pelos grandes sistemas de moagem, porque esses estarão normalmente vocacionados para mandar vir um barco de trigo, descarregam-no, sem muitas complicações, não é? Mas aí há uma questão há uma dúvida que se me levanta, que é a questão do armazenamento. Nós podemos produzir e moer em casa, mas isso se precisarmos de armazenar, pressupõe-se aqui também a existência de uma logística, ainda que de menor dimensão. Bom, vamos lá ver. Aqui eu parto muito do princípio que cada um dos agricultores, pelo menos nós, na tribo do Barbela, cada um armazena o seu trigo. Há aqueles que o transformam em pão, como é o meu caso, mas eu tenho colegas que vendem o trigo. Então, armazenam-no em casa, o tempo necessário para o escoamento vai ser 2 meses, 3 meses, 6 meses, até que encontrem o escoamento. Muito bem. Vai por essa via, não há um armazenamento prolongado, até porque esses trigos, essas produções, em termos de volume, é pouca coisa, isso está rapidamente. Neste momento eu tenho muitos pedidos de trigo Barbela que não podem ser satisfeitos, mas tenho o prazer já, a partir da próxima campanha, vamos produzir trigo Barbela nos Açores, mais particularmente na ilha de São Miguel. Muito bem, muito bem. Eu penso que isso são boas notícias e referiu agora em um aspecto importante, que é, tem solicitação para trigo Barbela que não consegue satisfazer. Então, afinal, o mercado já quer. Existe já a procura para... Absolutamente. É claro que há. É claro que há. Pronto, e... Sim, desculpe, interrompi-o. É claro que há, até porque as pessoas estão sedentas de um produto de qualidade e porque em todo o contexto internacional existem algumas dúvidas sobre o que se vai passar amanhã. Então, alguns moageiros que estão também na vertente de farinhas de qualidade estão à procura e estão-se a precaver a saber se há, porque estão com receio de não haver. Bom, eu o que digo agora, nesta fase do ano, vamos esperar pelo fim da campanha, ou seja, da colheita, que será no final de julho, e a partir daí veremos. Muito bem. Já referiu o então Comissário Europeu Franz Fischler, que o acusou de romantismo. E porque aquilo que eu estou a dizer aqui, para quem me está a ouvir, em termos de União Europeia é romantismo, porque a lógica deles é outra. Claro. Mas eu achei... Já agora deixo aqui a nota que vou continuar a ser um romântico. Muito bem. E uma das razões pelo qual, também vou descortinar isso aqui a quem nos ouve,
uma das razões pelo qual tive interesse em convidá-lo aqui para o programa foi precisamente por ter lido um texto escrito por si e achei que eram ideias que não se podem perder e é nos momentos de crise que se percebem quando sobressaem a sua pertinência. Vamos falar então de trigo, do cultivo do trigo, neste caso, que é um cereal, e da degradação dos solos. É sabido que com as famosas campanhas do trigo do Estado Novo houve um legado negativo para os solos, nomeadamente no Alentejo, que foi a sua erosão e a sua depauperação. Como é que vê isto? A sua forma de produzir tem esse efeito nos solos? Como é que precavê isto? Tenho. Eu não sei o que é que se passou no Alentejo. Tinha ouvido falar dessa história, mas não sei, na verdade, o que é que se passou. E só me posso referir à minha experiência própria e a esta região em que eu estou, que é a velha Extremadura, que sempre foi terra de muita produção de trigo, por isso temos abundância de moinhos aí por tudo quanto é sítio, é porque havia trigo para moer. Aqui não houve degradação dos solos com a produção de trigo. E hoje, com a consciência que vamos tendo da necessidade de preservar a mãe terra, hoje ainda melhor, porque se antigamente não haviam preocupações ecológicas ou biológicas, hoje há uma maior consciência de que é necessário preservar os solos para nós e para os que vêm atrás. Mas isso sou eu e outros românticos. Nem todos pensam assim. Há quem continua a degradar os solos. Agora, é possível produzir trigo sem degradar os solos. Agora, é preciso pôr lá os trigos que se adaptam nesses solos e cultivá-los de forma a serem preservados, sobretudo fazendo a rotação, a chamada rotação, que é aquilo que eu aqui faço, com leguminosas, com proteaginosas, com adubação verde, faço a preservação dos solos dessa forma. Ou então deixo a terra a descansar um ano pelo menos, para que não se degrade. Agora é evidente, se for a semear trigo todos os anos no mesmo sítio, está-se a degradar o solo. Até porque, vamos lá ver, o problema que se põe hoje no plano geral é que nós temos estado a viver dos juros e já estamos a comer o capital em termos de solos. Porque a terra está a ficar sem nutrientes. Porquê? Porque se tira não se devolve nada. E aqui onde se tira e não se põe, algum dia vai faltar. Tira-se, cultiva-se e repõe-se. E qualquer agricultor minimamente consciente sabe disto. Muito bem. E, portanto, eu gostava de falar de fatores de produção. Uma vez que não utiliza nitratos, faz adubação verde e faz rotação de culturas, quais são os fatores externos de produção que usa, afinal? Não sei se... Não, eu não uso nitrato. Eu não uso nitrato. Não usa herbicida também? Sim. Não uso nitrato, mas utilizo adubos diferentes, ou adubos indicados para aquele solo. Não, o nitrato não, pela razão que eu já expliquei. Claro. Se eu aplicar o nitrato, estou-me a prejudicar, porque o trigo fica demasiado vigoroso e eu, em vez de produzir mais, estou a produzir menos. Então, só ponho algum adubo indicado para a terra na altura da sementeira. Não lhe ponho mais nada depois. A minha dúvida, a minha questão era se, pesados os fatores de produção externos no custo total da sua produção, se produzir hoje, é uma pergunta muito direta, se hoje em dia produzir trigo barbela, por exemplo, é rentável? Ninguém fica, se alguém anda a procurar enriquecer a produzir trigo, pois não vai ficar rico. Só é preciso que
o meu trabalho ou o trabalho de quem o semeia seja pago e sejam pagas as suas despesas. Ninguém ficará rico com isso. Mas nestas coisas, mais do que o ponto de vista comercial ou o lucro, é preciso aqui a componente espiritual e a paixão. É preciso gostar do que estamos a fazer. E então aí nós encontramos a compensação no nosso próprio equilíbrio, porque nós também somos parte da natureza. Muito bem. E então o nosso lucro também vem por aí. Não são os cifrões só que contam. Precisamos de pagar as despesas, mas não ter a questão dos cifrões como um objetivo absoluto. Isso é o que acontece com a chamada agricultura produtivista ou intensiva. Eles produzem pelo lucro e já não põem paixão no que estão a fazer. Acha que a agricultura, do ponto de vista dessa perspectiva que acabou de dar, consegue recrutar novos agricultores, jovens agricultores que sigam essa filosofia? Conhece casos ou acha que vai existir uma renovação desses produtores? Isso não se passará do dia para a mão. Há algumas pessoas que vão vindo para este pensamento, e quem são essas pessoas? São aqueles que estão em desacordo com o atual modelo, que vão compreendendo que o atual modelo já está esgotado. Não é possível continuar a fazer isto indefinidamente. E então, se vão ser muitos, não sei, mas já há alguns. Penso que estas questões, quando tocam a parte da consciência, levam algum tempo a desenvolver-se. Mas, como eu estava a dizer, o trigo barbela vai chegar aos Açores, porque me diziam que os Açores já produziam muito trigo e querem voltar a produzir trigo. Isto já são sinais de mudança. Muito bem, muito bem. É de facto uma boa notícia que o trigo, outrora abandonado, volta a recuperar terreno. Eu partilho da sua visão, embora sabemos que na sociedade em que vivemos e a forma como nos servem o modelo económico todos os dias, mais que não seja através da televisão, é muito difícil as pessoas hoje em dia imaginarem qualquer atividade que seja produtiva, económica de qualquer natureza, sem a competitividade aguerrida. E aqui a minha pergunta era: acha que a livre concorrência prejudica a atividade agrícola? Eu acho que já falámos um pouco nisto, mas era para deixarmos esta ideia bem clara. Bem, como eu disse, a agricultura não deveria ter entrado para a OMC, que é o expoente máximo da livre concorrência. Portanto, a livre concorrência prejudica a agricultura com A grande. A livre concorrência OMC fez-se para o agronegócio. E então, esse modelo está estudado ou posto em prática para servir esses interesses, mas destrói todo o resto. Agora, tem um problema, é que não é possível continuar este modelo porque ele já está esgotado. Porque isto levou ao desaparecimento da maior parte dos agricultores em todo o mundo. E a população ligada à terra ainda é a maior parte, só que com a história da Organização Mundial e da integração da agricultura nesse organismo, levou ao desaparecimento de milhares de agricultores em todo o mundo. Estamos a falar de globalização. Portanto, a globalização
é posta em causa pelos seus exageros e porque isto não foi calculado para servir todos, mas apenas a alguns. Só referindo-me ao setor dos cereais. 4 multinacionais controlam o comércio global de trigo. Isto não quer dizer nada? Acho que quer dizer muita coisa. Exato. Nem me parece que seja livre concorrência. Se apenas 4. É por isso que a livre concorrência tem as suas contradições e os seus limites, porque a partir daí vão-se formando monopólios e entre monopólios não há concorrência. Ao contrário, eles comem-se uns aos outros até ficar só um. Uhum. Ou então, na pior das hipóteses, a cartelização. Muito bem. Eu sei que está curto de tempo, estamos curtos de tempo, de acordo com aquilo que nós combinámos ao início, e por isso vou-lhe perguntar se tem alguma declaração, alguma ideia, algum pensamento com que queira terminar, antes de terminarmos a nossa conversa, sem prejuízo de voltarmos a falar no futuro. Mas pelo menos pela emissão de hoje, como o tempo já está curto, pedi-lhe então algum assunto em que eu não tenha tocado e que queira falar, está à vontade. Bem, naturalmente o que eu tenho andado a fazer não é para mim, é para preservar o nosso património genético, que é do interesse de todos os portugueses. E então aquilo que eu desejo com toda a força é que hajam mais pessoas a empenhar-se nestas questões, não só para produzir o trigo que o país precisa, mas também para preservar as nossas sementes e o conhecimento a elas associado. Porque nós temos estado a desperdiçar produções, temos estado a desperdiçar conhecimento, porque hoje há muita gente, mesmo aqui vizinhos meus, que já não sabem semear trigo. E isto também é um prejuízo. Portanto, é preciso manter o conhecimento, manter as variedades que estão adaptadas às nossas condições de clima e solos, e que as pessoas continuem de forma geracional a continuar a produzir o pão que os portugueses precisam com os nossos meios, com as nossas variedades. Muito bem. Muito bem. Eu só me resta agradecer-lhe mais uma vez ter aceitado este convite. Sei que a nossa conversa se poderia prolongar, até porque havia aqui outras questões com as quais gostaria de falar consigo. Vimos isso no início, que só alguns destes assuntos... Pano para manga. Isto tem pano para manga. Muito mas bem. Pode-se repetir, sim. Muito bem, e é um tema que eu não quero deixar cair aqui no Admira Livre Podcast. Já tive aqui outros convidados, assim, à memória vem-me Pronto, resta-me agradecer também o seu convite, foi importante para que esta mensagem possa chegar a mais pessoas e possa então subir o nível de consciência à volta deste problema. Muito bem. Boa noite e muito obrigado. Boa noite e muito obrigado, Sr. João. Não se desligue do Zoom, não se vá já embora do computador. Eu vou terminar a emissão, mas nós continuaremos ligados por mais, peço-lhe que fique só mais 2 minutos. E como eu dizia, já estou recordado de um senhor que tive aqui, que também, agricultor também, alentejano, na zona do Alto Alentejo, que também tinha preocupações ecológicas e que nos deu aqui bastantes luzes sobre alternativas ao modelo que é o modelo intensivista, produtivista, como disse aqui João Vieira. Recordo essa emissão, se tiverem interesse no tema da agricultura, para irem ver, é o professor Mário Carvalho. Ele era um catedrático
é ligado à produção agro-silvopastoril e, portanto, vai na sequência destas conversas sobre este tema. Tenho a agradecer às pessoas que estiveram a assistir. Algumas eu não disse ao Sr. João Vieira, mas deixaram aqui elogios que depois poderá haver posteriormente nos comentários. E para já vou passar novamente o genérico como forma de despedida. Peço desculpa pela interrupção. Interrupções deste género posso garantir que não acontecerão no futuro. Estas são controláveis. Uma muito boa noite e já sabem, sigam o Admira Livre Podcast. Nós não temos fins lucrativos. Queremos, de certa forma, temos uma ambição de despoluir um pouco aquilo que é o ambiente das redes sociais hoje em dia e, no fundo, transmitir alguma informação e, quem sabe, algum entretenimento. Muito boa noite. Muito obrigado por estarem connosco. Ainda está aí, não está? Ainda estou. Ainda está aí. E eu... Estou firme no meu posto.